Meus irmãos, bom dia. Hoje é dia do Senhor, então nós vamos começar com uma exposição de Mateus capítulo 8. E já fiz a exposição dos versos 1 e 2, hoje eu vou seguir com a exposição dos versos 3 e 4. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 8 e vamos ler esse texto. Peço que você acompanhe aí na sua casa. A palavra de Deus então nos diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vá mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Vamos fazer uma rápida revisão, ou relembrar aqui alguns pontos do que nós vimos nos versos 1 e 2. Volte seus olhos aí para o verso de número 1. E aí no verso de número 1 nós vimos qual é o contexto do que está registrado aí no capítulo 8 de Mateus. E aqui é importante nós considerarmos que Mateus ele não está escrevendo este evangelho em uma ordem cronológica, como por exemplo o evangelho de Marcos faz, mas ele escreve numa ordem temática. E mesmo assim, ainda é possível perceber que o que está sendo tratado no capítulo 8, ele também não deixa de estar respeitando uma ordem cronológica, porque os eventos que estão ocorrendo no capítulo 8, eles na verdade, realmente eles são sequências do que está tratando dos capítulos anteriores. E para que você não esqueça do que nós já vimos nesses capítulos anteriores, nessa ordem temática, vamos lembrar rapidamente, por exemplo, que no capítulo 1, Jesus ele está sendo apresentado como Messias, Messias esperado. Lá no capítulo 2, ele é apresentado como o Messias que é adorado por alguns, ele é rejeitado por outros. Quando Jesus também no capítulo 3, ele é apresentado oficialmente como o Messias pelo Pai e pelo Espírito Santo no momento do seu batismo. No capítulo 4, quando Jesus ele é testado e aprovado como Messias, e nos capítulos 5 a 7, quando nós temos o discurso do Messias e do seu reino. Por implicação, nos capítulos 8 e 9, nós temos aqui o Messias sendo revelado na sua autoridade, também no seu senhorio. Como que então Mateus ele nos apresenta essa autoridade, esse senhorio de Jesus aqui como Messias? Através do relato dos seus milagres, dos seus atos miraculosos, que envolve aqui purificações, curas, domínio e poder sobre os elementos da natureza, domínio e poder inclusive até mesmo sobre as potestades e também o mundo espiritual. Nos versos de 1 a 4, então, nós temos a purificação aqui de um leproso. Alguns comentaristas eles entendem que a lepra ela pode não se referir apenas a uma única enfermidade, mas é possível que a palavra lepra ela possa se referir a um conjunto de enfermidades de cunho grave e que impediam inclusive os israelitas deles participarem dos cerimoniais religiosos da religião judaica. Então ser considerado leproso era ser considerado imundo, essa era a forma que era tratado conforme a lei. Mas nos tempos de Jesus, a lepra ela tinha uma conotação também não apenas de um problema físico, mas a lepra ela era considerado, ela considerava aquela pessoa, no contexto judaico, uma pessoa amaldiçoada. A ideia de que talvez ela tenha cometido algum pecado, por isso que ela estava com essa enfermidade. Inclusive na última exposição, a nossa atenção ela se voltou mais aos versos 1 e 2 no intuito da gente entender a condição desse homem que aparece aqui nos versos 1 a 4. De que não apenas no sentido físico, mas também no sentido espiritual, aquela lepra estava apontando para a condição dele. E aqui a lepra representa ou tipifica na Bíblia a natureza do pecado,
os efeitos e também as consequências do pecado. Agora aqui nos versos 3 e 4, Jesus ele nos é apresentado aqui como aquele que não apenas seria capaz de curar fisicamente aquele homem da lepra, mas também ele poderia purificar e curar aquele homem dos seus pecados. Vamos voltar um pouquinho para que você possa entender e interagir com os versos 3 e 4. Um pouquinho, vamos voltar no versos 1 e 2. Porque os versos 1 e 2 eles se contrastam com os versos 3 e 4 sobre o poder e o domínio da lepra e ao mesmo tempo o poder e o domínio de Deus sobre a lepra ou qualquer enfermidade. Veja que da mesma forma que nos é apresentado aí o contraste também entre o pecado e Cristo, quando o pecado ele também manifesta um tipo de poder, ele também manifesta um domínio sobre os homens. Mas em contraste, Jesus Cristo ele tem o domínio e poder absoluto sobre os homens e também sobre o pecado. Eu imagino o quanto que nesse contexto a pregação de Jesus ela chocou os ouvidos das pessoas daquela época, inclusive os fariseus e os escribas. Mas aqui, meus irmãos, eu creio ter sido mais chocante ainda o modo como Jesus ele se dirigia às pessoas quando elas estavam enfermas ou também endemoniadas, o tipo de autoridade que Jesus revelava aqui. As palavras de Jesus para a religião dos fariseus eram extremamente chocantes porque os religiosos entre os judeus eles tinham uma percepção de autoridade espiritual ou messiânica bem limitada ou, no caso aqui, bem distorcida. Eles criam que o Messias ele se manifestaria por meio de milagres e curas, mas a autoridade deste Messias, que era esperado, ela era limitada pela figura no máximo de um profeta. Inclusive muitos acreditavam que Elias iria ressuscitar e que talvez Elias fosse o Messias. Agora vamos nos atentar aí ao diálogo que nos é apresentado entre o leproso e Jesus. Quando lá no verso 2, volte agora os seus olhos no verso 2, o leproso ele teve três posturas ou atitudes. Ele primeiro se aproximou de Jesus, ele se prostrou diante de Jesus ou o adorou, e ele suplicou a Jesus. O texto aí também nos diz que grandes multidões estavam ali, no verso 1, né? Estavam ali diante do nosso Senhor Jesus e daquele homem. Eu imagino que entre eles haviam também fariseus e escribas. Agora, se estas atitudes do leproso chocou as pessoas que testemunhavam aquele evento, que dirá quando então a postura do nosso Senhor Jesus, quando ele tomou a frente do leproso, e Jesus vai corresponder positivamente ao clamor daquele leproso, quando ele estende a mão, ele toca no leproso e ele responde ao clamor daquele leproso, aí no verso 3. Então aquelas testemunhas viram um homem reconhecer Jesus como um homem totalmente diferente de outros homens. Jesus não era uma pessoa comum aos olhos do leproso aqui no contexto. Mas veja que o leproso ele tem os seus olhos desvendados, abertos para ver que Jesus ele tinha um tratamento diferenciado como Messias, porque ele é o único que pode, ou que podia naquele contexto, dar esperança de uma vida que ia além das expectativas temporais e terrenas daquele homem leproso. E aqui nos vem uma pergunta. De que maneira então nesse contexto as pessoas viam Jesus? O que elas esperavam dele? Veja, nós temos milhares de pessoas aqui, grandes multidões, que estavam seguindo Jesus, pelo menos por um tempo. Então, em todo esse momento, o que elas esperavam e como elas viam a Jesus aqui nesse contexto? Eu não tenho dúvidas de que essas multidões aqui mencionadas viam Jesus como um tipo de Messias. Eles não tinham dúvida disso. Mas veja que nem todos entendiam que tipo de Messias era o nosso Senhor Jesus. E até os dias de hoje, nós temos aí multidões que seguem Jesus pelo mundo todo. E dizem que inclusive acreditam que ele é o Messias. Devotam algum tipo de messianidade e senhorio ao nosso Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, as multidões elas têm ido a tantas igrejas aí que se declaram evangélicas, estão atrás do que Jesus pode lhes oferecer com seus poderes, mas eles não querem o Messias que Isaías anuncia
como sendo servo sofredor lá no capítulo 53. Eles não querem o Messias, filho de Deus, que deve ser adorado. Eles não querem o Messias que cure e purifica o homem dos seus pecados. A definição de Messias para estas grandes multidões aqui, ela é bem diversificada e pluralizada. É como se cada igreja, cada pregador, cada pessoa que frequenta essas respectivas igrejas, elas definem o seu tipo de Messias. Cada um tem o seu próprio Messias como uma espécie de um amuleto que lhes concede o que o seu coração corrupto e enganoso deseja. É por isso, e não à toa, que muitas pessoas nesse contexto elas se escandalizaram quando viram aquele leproso se curvar e adorar o nosso Senhor Jesus, inclusive o chamar de Senhor, que é exatamente a palavra que permeia todo o capítulo 8 aqui. E por incrível que pareça, da mesma forma o mundo, eles se escandalizam com a adoração e o reconhecimento da divindade de Cristo. Isso para eles é extremamente algo escandaloso. Quantos já não foram atrás de Jesus porque eles estavam interessados apenas nos seus poderes miraculosos? Quantos hoje também definem Jesus não como Senhor da sua vida, mas eles querem Jesus como um curandeiro, como um milagreiro, que a tempo e a hora vai atender os seus desejos? Quantas pessoas vão para a igreja e elas querem encontrar um Jesus coach, um Jesus psicólogo, que seja capaz de dizer aquilo que elas gostariam de ouvir? E a pergunta que eu tenho a fazer a você diante de todo esse cenário é: que tipo de Messias você segue? Que tipo de Messias você vê o nosso Senhor Jesus? Agora, observe como que o próprio Senhor Jesus aqui ele nos dá uma visão clara e correta da sua messianidade quando ele responde àquele leproso. E aqui nós vemos que o leproso, isso é algo interessante, mas nós vemos que o leproso ele vale muito mais do que grandes multidões aqui. Nós vemos que o Messias das Escrituras é aquele que socorre o aflito, o moribundo, que vai ao encontro e ao socorro do enfermo, do quebrantado de espírito, daqueles que estão acorrentados e presos pelos seus pecados. Peço mais uma vez que você volte os seus olhos no verso 2, quando ele vai, quando o leproso aqui ele vai dizer: Senhor, se quiseres, pode me purificar. É exatamente essas palavras que Jesus espera ouvir dos que estão à procura dele. De que nós devemos reconhecer o senhorio dele, assim como esse leproso fez. De que nós devemos reconhecer a soberania, a autoridade dele, como também o leproso assim reconheceu. E reconhecer o poder divino das palavras do nosso Senhor Jesus, como aquele leproso também reconheceu. E aqui, no final das contas, meus irmãos, o leproso, na verdade, ele fez uma confissão de fé. O leproso viu quem realmente era Jesus como Messias. Ele teve seus olhos e a sua mente aberta para ver que Jesus não era um mero curandeiro entre os judeus, mas ele era o próprio Deus diante dele e dos seus olhos. A maior descoberta que o homem faz em vida aqui nessa terra é quando seus olhos acham a cura para os seus pecados. É por isso que, de forma muito segura, nós podemos concluir e dizer que bem-aventurados os que têm os seus olhos desvendados pelo Espírito Santo, e eles passam a ver Jesus diante deles. Isso aqui, então, em suma, quando nos mostra que o senhorio, nos mostra que a soberania, e também nos mostra o poder que Jesus tem de salvar pecadores, isso nos ensina, então, que o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo é porque somente Ele pode salvar o homem do pecado. Quando a soberania divina nos ensina que só depende de Deus e não da vontade do homem, mas unicamente de Deus, da vontade dele, para que o homem possa ser salvo. E nos ensina que o poder de Jesus nos revela que só Cristo tem poder e eficácia para purificar o homem dos seus pecados. Agora eu gostaria que você observasse a postura de Jesus aí no verso 3. Quando Jesus ele estende a mão, ele toca no leproso e ele vai dizer: quero, fica limpo.
Essas palavras revelam então exatamente o que nós vimos agora aqui, que é o senhorio, a soberania e o poder de Jesus para a purificação daquele leproso. Jesus aqui, meus irmãos, não pode ser igualado a homens comuns. Jesus não pode ser igualado aos profetas que vieram antes dele na antiga aliança. E por quê? Por exemplo, os judeus eles pensavam que Jesus pudesse ser Moisés, ou pudesse ser Elias, ou inclusive Jeremias, ou até mesmo João Batista ressuscitado. Inclusive em Mateus 16 isso fica muito claro. Agora, o destaque maior seria aqui nesse contexto acharem que Jesus poderia ser o Moisés ou Elias por causa dos milagres que esses dois grandes profetas realizaram. E se compararmos, por exemplo, Elias, vocês devem se lembrar que Elias ordenou a Naamã que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão para que aquele homem fosse curado da lepra. E veja que Jesus não vai dizer lá, vai e te lava no Rio Jordão, mas Jesus ele vai dizer ao leproso, eu quero te purificar, fica limpo. Veja, meus irmãos, Elias não poderia falar como Jesus falou. Elias não tinha o senhorio e a autoridade e o poder que Jesus tinha como Messias e Salvador do mundo. E veja que é pelo poder apenas do falar, do declarar, de dar uma ordem, que simplesmente tal coisa acontece de conformidade com a vontade do Senhor. E Elias não poderia dar uma ordem e manifestar poderes de si mesmo como Jesus fazia. Veja que a resposta da sua ordem aqui, do nosso Senhor Jesus, ela foi imediata. Isso aqui nos ensina algo muito importante aqui no contexto do verso 3. E o que vem a ser inclusive aqui um milagre. Observe que pessoas elas são curadas todos os dias de enfermidades. Mas aqui no contexto do mundo que nós vivemos, a cura geralmente ela vem por meios ordinários. Tratamento médico, uso de remédios, a reanimação do paciente quando ele tem parada cardíaca ou respiratória, enfim, todos os meios ordinários que podem promover curas. E veja, Deus cura, e Ele continua curando nos nossos dias. Mas quando nós falamos de milagres, nós estamos falando aqui de meios, não de meios ordinários, mas estamos falando aqui de meios extraordinários. Milagres são eventos em situações em comum. A própria palavra milagre significa algo que impacta, algo que é admirável. O milagre é um fenômeno que vai além, inclusive, de algo que sai da jurisdição das leis naturais e também das leis ordinárias da criação. É um fenômeno que não pode ser, inclusive, explicado conforme essas leis naturais da criação. Nós sabemos que hoje, por exemplo, há tratamentos para curar uma pessoa da lepra. Em geral, o tratamento para curar uma pessoa da lepra pode durar de 6 meses a 1 ano, ou seja, perceba que a natureza ela trabalha gradativamente respeitando todas as leis estabelecidas a ela. Contudo, meus irmãos, o milagre ele envolve uma intervenção divina, imediata, soberana, sobre uma determinada situação ou enfermidade, como é o caso aqui. Em suma, os milagres de Jesus eles estão apontando primeiro para a soberania de Deus, para a glória de Deus sendo manifestada na pessoa e obra de Jesus. Estão manifestando a autoridade e o reino de Cristo sobre todo o mundo. E, em último lugar, estão manifestando o poder de Cristo para a salvação e perdão de pecados. Em suma, aqui, ele está mostrando que só Cristo pode livrar o homem desta terrível enfermidade. Que só Cristo pode purificar o homem de todos os seus pecados e livrar dos seus efeitos que causam a miséria na vida do homem. Diante disso aqui, então, nós temos 2 perguntas que nós precisamos fazer. E ela agora é com base no verso 4. Então, volte seus olhos agora para o verso 4. A primeira pergunta aqui diz respeito ao contexto do momento em que Jesus, em primeiro lugar, aí no verso 4 você vai perceber que ele impôs uma restrição ao homem que foi curado da lepra. Jesus ele vai dizer aquele homem para que ele não divulgasse a sua cura às pessoas. E por que ele faz isso? A primeira questão aqui envolve o momento em que Jesus ele evitava agitações e frenesis por onde que ele passava. Jesus ele não queria ser confundido e conhecido como um curandeiro e fazedor de milagres. Mas, acima de tudo, Jesus ele queria ser testemunhado e conhecido como o Salvador do mundo. A segunda questão que envolve aqui esse ponto é a necessidade de que deveria se cumprir a lei do Antigo Testamento. Porque todo milagre, toda cura, ela deveria ser atestada, examinada pelos sacerdotes,
até porque se tratava de uma enfermidade que ela era grave e contagiosa, e obviamente isso implicava também nas suas limitações econômicas, sociais e religiosas. Um leproso, nós já vimos isso, ele não era bem visto socialmente e moralmente pelas pessoas. Um leproso, por exemplo, ele não podia mais viver em comunidade, ele não podia mais ter o conforto da sua família, ele não podia mais andar livremente pelas ruas, não podia entrar em um mercado, ele não podia trabalhar, não podia comprar nem vender. Era um homem moribundo e que deveria ficar o mais longe possível das pessoas, vivendo inclusive de esmolas. Veja que essa era uma situação extremamente miserável, e uma situação que aos olhos humanos era irreversível. Mas aqui, meus irmãos, quando nós vamos para Levíticos capítulo 14, a lei determinava que a pessoa infectada, caso ela viesse ser sarada ou ela viesse apresentar melhoras dessa enfermidade, ela deveria se apresentar aos sacerdotes para que ela pudesse ser examinada. Se fosse então constatado a cura, deveria se oferecer então ofertas que estavam sendo exigidas e requeridas para que aquela pessoa fosse declarada oficialmente limpa pelo sacerdote. Essa lei, obviamente, ela não era sem razão, porque ela ainda estava em vigor nos dias de Jesus. Isso nos lembra que Jesus foi obediente em todos os aspectos da lei. Cristo ele tomou o cuidado para observar todos os itens da lei, inclusive no seu aspecto cerimonial. Agora veja também que todo esse ritual ele era necessário para certificar, para oficializar e publicamente anunciar a todas as pessoas que aquele homem curado, aquela pessoa curada poderia voltar ao convívio da sociedade. E que a sociedade, de modo geral, não deveria temer aquele homem porque ele estava curado. Isso aqui então nos leva ao ponto do porquê que eram oferecidas as ofertas. Apresentar aqui as ofertas tem dois sentidos. Em primeiro lugar, a oferta era um símbolo público de que o sacerdote havia declarado aquela pessoa purificada, limpa. E veja que aqui o declarar aqui envolve não o curar, ou seja, o sacerdote ele não tinha autoridade para dizer eu curei, mas ele deveria declarar que aquela pessoa estava curada. Ou seja, o sacerdote ele não tinha autoridade de si mesmo, mas a autoridade para declarar alguém curado era do próprio Deus, para que aquela pessoa e o próprio sacerdote reconhecesse que foi Deus quem a curou. Outro ponto aqui é a oferta como sendo um reconhecimento e gratidão pelo que Deus havia feito graciosamente. E aqui há uma questão fundamental. A oferta indicava que não foi o sacerdote o responsável pela purificação daquele leproso, mas foi o próprio Deus. Por exemplo, o animal oferecido ali como sacrifício simbolizava que aquela imundície havia caído sobre aquele cordeiro. E isso apontava para a graça de Deus por meio de Cristo, que seria revelado plenamente no futuro, no momento em que eles ainda aguardavam a vinda de Jesus. Ou seja, meus irmãos, ao instruir aquele leproso, ao cumprir com essa lei cerimonial de Levíticos 14, Jesus está ordenando aquele leproso que ele se apropriasse daquela ordenança e se fortalecesse na esperança no próprio Cristo como Messias e Salvador do mundo. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse: faça com que o meu senhorio, faça com que a minha autoridade, o meu poder seja testemunhado diante daquele sacerdote, diante de todas as pessoas. Faça aquele sacerdote saber que eu sou o Todo-Poderoso e que só eu posso purificar os homens dos seus pecados. E vejo que os sacerdotes, eles deveriam saber e aceitar esse testemunho, porque senão esse testemunho se viraria contra eles, caso eles não aceitassem aquele testemunho que estava sendo ali anunciado publicamente. E de fato, meus irmãos, todas as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados e o peso dos nossos pecados, eles caíram sobre Cristo quando ele foi conduzido à morte de cruz. Cristo sofreu as penalidades dos nossos pecados para que Jesus, como o perfeito sacerdote, ele viesse nos declarar limpo e purificados dos nossos pecados pelo seu sangue e não de sangue alheio.
Uma segunda pergunta que nós precisamos fazer é: quais as implicações então dessa cura do leproso? E aqui veja que o leproso, ele não foi apenas curado fisicamente, mas essa cura promoveu também o retorno dele ao convívio social. Ele retoma a sua vida, ele retoma o seu trabalho, ele retoma os seus planos. Esse homem foi curado não apenas fisicamente, mas ele foi curado também social e espiritualmente. Em outras palavras, a cura do pecado é completa na vida de uma pessoa. O pecado, veja que o pecado ele nos rouba os tesouros mais preciosos que nós temos nesta vida, que é a nossa família, nosso esposo, os nossos filhos, rouba a nossa comunhão com os nossos irmãos em Cristo, rouba as bênçãos das ordenanças e os meios de graça, nós perdemos os benefícios do mandato cultural e social, porque o pecado ele afeta não apenas a nossa vida espiritual, mas ele afeta o nosso trabalho, corrói as nossas finanças, nos deixa literalmente enfermos. E como eu disse aqui, nesse contexto nós somos lembrados do Salmo 32, quando ele vai dizer: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Isso é dito lá no Salmo 32, que corrobora com o que a gente está vendo aqui. Agora veja que quando o homem ele é curado dos seus pecados pelo poder de Cristo, nós somos restaurados à comunhão com a nossa família, somos restaurados à alegria do convívio do nosso lar, somos restaurados à comunhão com os nossos irmãos em Cristo, nós somos restaurados à comunhão da ceia, somos restaurados da alegria agora a desfrutar da alegria e da certeza da salvação. Nós somos restaurados ao vigor e à ousadia de testemunhar os dias que Cristo é o Senhor da nossa vida. Pergunta que eu faço a você é: quais são os pecados que estão consumindo a sua saúde, a sua vida? Quais são os pecados que estão afastando você da comunhão com a sua família? Talvez com sua esposa ou com seu marido, que está afastando você dos seus filhos. Quais são os pecados que estão te afastando da comunhão da igreja e dos meios de graça? Quais os pecados estão consumindo as suas energias? Consumindo a sua saúde, sugando a sua mente, latejando e inflamando a sua consciência? Jesus ele te convida a se aproximar dele, a se prostrar e se humilhar diante dele e clamar como aquele leproso fez. Se você fizer isto, o nosso Senhor Jesus promete que Ele irá estender a sua mão, irá tocar em você e Ele vai dizer: eu quero, fica limpo. Ele vai dizer: perdoados estão os seus pecados. Da mesma forma que Deus ele tem nos afastado desses dias que nós estamos lidando com esse vírus, Ele tem nos afastado da comunhão do dia do Senhor no ajuntamento solene, Ele não tem permitido que nós venhamos trabalhar. Tudo isso é porque nós estamos em pecado, meus irmãos. Se aproximarmos do Senhor como aquele leproso se aproximou de Jesus, se nos humilharmos como aquele leproso clamou por socorro e se humilhou, Cristo ele virá até nós e ele vai dizer: eu quero, seja curado dos seus pecados. Que nós venhamos aproveitar os dias em que nós estamos enclausurados nas nossas casas, em que o Senhor tem nos impedido de ir para os nossos trabalhos, e que estamos na eminência, inclusive, de sofrermos uma recessão econômica no nosso país, porque tudo parou praticamente no nosso país. E as pessoas estão desesperadas, ansiosas, preocupadas, estão com medo de que elas não possam ter o que comer daqui a alguns dias. Outras estão com medo, inclusive, da própria enfermidade em si, desse coronavírus. Mas um dos propósitos porque Deus ele tem colocado o coronavírus no mundo, em primeiro lugar, é para manifestar a soberania dele, para manifestar a autoridade dele sobre todas as coisas, para manifestar o poder dele como sendo Deus acima de todas as coisas. É uma forma dele chamar a atenção de todos os homens e dizer que ele é Deus sobre toda a terra. Ao mesmo tempo também que
o coronavírus nos lembra aspectos positivos. De que o nosso Senhor Jesus, Ele está nos dizendo que não há enfermidade que Ele possa curar. Não há enfermidade que Ele possa nos livrar dela. Mas a maior e a mais terrível de todas as enfermidades que nós sofremos é o pecado, que nos leva à morte espiritual e também à morte eterna. É desse pecado, mais do que o coronavírus. Se o coronavírus atingir o nosso corpo, meus irmãos, e se tivermos que ser levados para a glória e morrermos por causa dessa enfermidade, isso não é nada perto do que vem a ser os efeitos e as consequências do pecado na vida de uma pessoa, mesmo que ela viva pelo resto da sua vida aqui nessa terra saudável fisicamente. Porque o que nos importa não é nos livrarmos necessariamente do coronavírus, mas o que nos importa é nos livrarmos da enfermidade terrível, abominável, imortal que se chama pecado. O nosso Senhor Jesus está nos dizendo que Ele, no seu senhorio, na sua autoridade, no seu poder, Ele quer nos livrar dos nossos pecados. Que você, nesse dia, atente-se em seu coração, junto com a sua família, a sondar uns aos outros, a orarem juntos e a confessarem os seus pecados juntos, e a clamar pela misericórdia do Senhor. Não apenas que Ele nos livre do coronavírus, não apenas que Ele nos livre desse enclausuramento, não apenas que Ele nos livre de estarmos impedidos de estar no ajuntamento solene junto com os nossos irmãos, não apenas que Ele nos livre de uma possível recessão econômica, mas que principalmente o Senhor venha nos livrar e venha nos curar e venha nos purificar de todos os nossos pecados. Que o Senhor nos abençoe nesse dia que é dia do Senhor. Amém.